Oi, gente! Quero saber de vocês, hein? Quem é que sabe qual ou quais são as cores de 2021? Você já sabe? Então fica aqui até o final desse vídeo para conferir elas aplicadas na mesa posta. Se você ainda não sabe, eu vou te contar. Todos os anos a Pantone escolhe as cores ou a cor que vai ser a cor aí da tendência ao longo daquele ano. Então, para esse ano de 2021, ela escolheu duas cores, um tom de cinza e o tom de amarelo. Então, me desculpem aí o meu inglês, que não é dos melhores, mas eu vou falar da forma como foi apresentado pra gente. O tom de cinza é o Ultimate Grey. Será que saiu, gente? Eu não sei, hein? E o tom de amarelo é o Illuminating. Então, brincadeiras aí à parte, vou deixar escrito aqui embaixo pra gente, mas na verdade é um tom de cinza e um tom de amarelo e que juntos eles compõem muito bem e a gente pode usar aqui na nossa mesa, né, para poder criar composições lindas. E agora eu quero ler para vocês o que significa essas duas cores, principalmente as duas cores juntas, né? Então, segundo a empresa, segundo a Pantone, as combinações das nuances de amarelo e cinza evocam resiliência, otimismo e positividade para o próximo ano, esse ano que a gente está vivendo, 2021. Principalmente depois de tudo que a gente viveu no último ano, né? Todo esse caos que a gente viveu. Então, o mix das duas tonalidades representariam, então, uma espécie de luz no fim do túnel e após a pandemia que marcou 2020. Essa é a primeira vez que a Pantone escolhe uma nuance de cinza como a cor do ano e a segunda vez que escolhe um tom de amarelo. E esses tons a gente vai ver em tendência em muitos lugares. A gente vai ver em tendência na decoração, no design, na arquitetura. A gente vai ver como tendência em utensílios, né? Porque quando a Pantone lança uma cor, todo mundo acaba ali usando aquela cor como referência para criações. Então, o que eu fiz? Trouxe esses dois tons, trouxe essas duas cores aqui para a mesa posta para poder mostrar para vocês que a gente consegue fazer uma mesa posta bem linda, bem descontraída, usando esses dois tons. A princípio, eu vou ser bem honesta. Quando eu vi os dois tons, eu falei, nossa, cinza, amarelo, uma combinação tão séria assim, então na hora que eu for montar uma mesa posta com essas cores vai ficar tão sem graça. Foi meu primeiro pensamento, foi esse, tá? Mas quando eu comecei a pensar, falei, não, vou usar peças lisas, vou colocar um charmezinho, vou usar flores naturais e o resultado eu amei. Então, vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz, tá? Usei um jogo americano liso, em linho, no tom de amarelo, ele tem um ponto azul todo feito à mão. Usei um guardanapo também em linho, tá? No tom de cinza. O ponto azul dele é a máquina, mas eu gosto dos dois tipos de trabalho, tanto a máquina quanto a mão. E usei um porta-guardanapo de orquídea, porque eu acho que quando eu misturei, né, o cinza com o amarelo, precisava de um toque mais delicado. E eu trouxe com o porta-guardanapo de orquídea branca. Eu acho que se eu usasse alguma coisa mais forte, mais marcante, eu acho, assim, é claro, gente, tudo aqui é minha opinião, tá? Mas eu pensei que se eu usasse algo mais forte, mais marcante, ia deixar a composição muito pesada. Então eu quis trazer leveza, delicadeza nos outros itens, né? Tirando o amarelo e o cinza. Então eu quis trazer delicadeza para deixar essa mesa bem harmoniosa. E toda vez que a gente vai montar uma mesa, é sempre muito importante a gente pensar qual que é a ocasião que a gente vai usar aquela mesa posta, porque assim a gente vai colocar nela somente os itens que são necessários para ela. Então aqui eu preparei um lanche da tarde e por isso só tenho pratinho de sobremesa, talheres de sobremesa e uma taça. Aí você pode estar pensando, mas e o suplá? Não ia ficar mais completa a mesa se eu colocasse um suplá? O suplá a gente só vai usar, gente, quando a gente usar o prato raso. Agora, outro dia alguém me mandou uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, seria até interessante, mas pode gerar dúvida, que é o seguinte, alguém me falou assim, eu uso um prato raso como suplá aqui, nessa ocasião. Então, o que seria? Eu tenho o prato raso desse aqui, colocaria o prato raso e o pratinho de sobremesa por cima. Mas vocês concordam comigo que você entendeu o que é isso, né? Você que está montando a mesa, você entendeu o que é isso.
mas que o seu convidado pode não entender que aquela ali é a intenção e pode pensar que tem uma refeição principal depois daquela ali. O que é isso? Ele pode pensar que vai ter ali o lanche que você preparou, são umas entradinhas e que ainda vai ter uma refeição principal, ainda vai ter dependendo do horário, né? Ou vai ter um jantar, ou vai ter um almoço. Então, seria até uma opção, por mais que às vezes a gente pode achar que é uma boa ideia, que pode ficar interessante, mas lembra sempre, gente, que a mesa comunica, a mesa conversa com a gente. Então, a partir do momento que a gente coloca elementos que podem gerar dúvidas para quem está ali naquele momento com a gente, eu acho que não é tão interessante. Então, eu acho que é melhor a gente evitar, tá bom? Aqui tá o básico, tá o suficiente. Eu fiz uma decoração bem bacana, então ficou legal, ficou uma mesa leve, não ficou uma mesa assim muito poluída, uma mesa que as pessoas vão ficar incomodadas de se sentar, porque isso também é um ponto muito importante, tá? Às vezes a gente quer colocar muitos itens na mesa, quer fazer uma mesa muito completa, mas quem tá ali não tem esse hábito, então pode ficar um pouco incomodado com aquele tanto de coisa ali na mesa, sem saber usar direito. Então, lembra sempre do menos é mais, vamos ali colocar somente o que a gente vai usar e que vai dar tudo certo, tá bom? Então, outra coisa aqui que eu quero falar pra vocês também, o guardanapo. O guardanapo, eu não coloquei ele por cima do prato, igual normalmente eu coloco, tá? Normalmente eu coloco o guardanapo aqui, ó, por cima do pratinho. Mas vocês concordam comigo, né, que vocês estão vendo a imagem agora, que na hora que eu coloquei por cima do pratinho, sumiu com o pratinho. Sumiu com o prato, não tá aparecendo. E eu quero que o prato apareça. Então eu sempre gosto de usar um guardanapo assim por cima quando eu tô com um prato raso, tô com um suplá, tô com peças maiores. Quando eu tô usando somente o pratinho de sobremesa, eu gosto sempre de colocar o guardanapo na lateral. Então essa é uma dica e que eu acho que é super válida e que eu acho que é legal você testar aí na sua casa para ver se funciona também, tá bom? E eu já sei também que vocês vão me perguntar todos os nomes dessas flores que eu tô apaixonada. Elas são todas muito delicadinhas e eu vou falar para vocês. Então, essa cinza que eu também tentei trazer, o cinza e o amarelo aqui para as flores. Então, essa cinza se chama Cinerária, tá? Ela é muito delicadinha. Inclusive, eu até acho que ela lembra assim, um pouquinho um coral, para uma mesa posta com tema de náutico, um tema de fundo do mar. Vai ficar muito legal. Então, guardem o nome aí, Cinerária. Essa aqui é uma mini orquídea, ela é muito delicada e tem esse tom de amarelo, assim, que eu acho que ela compõe muito bem. Tanto essa composição que eu quis mais suave, mas se você quiser usar com cores mais vibrantes, como laranja, rosa, fúcsia, verde também, ela fica muito linda. Uma mesa tropical também, fica super linda. Chama Chuva de Ouro, tá? E usei o Ruscus, que é um verdinho que eu sempre indico pra vocês. Tá sempre presente, a maioria das mesas postas que eu faço, o Ruscus está presente. Ele dura muito, muito, muito. Se você trocar na água dele uma vez por semana, vai durar aí na sua casa pelo menos, sei lá, vou jogar pra menos pra depois não tá errado, mas uns 4, 5 meses tranquilamente. Lembra sempre, hein? Troca água uma vez na semana, tá bom? Eu tenho ela mais alta aqui no lavabo, tem vários lugares aqui em casa, dura muito tempo. E por fim, usei essa mini orquídea, gente. Ela é mini mesmo, assim, essa branquinha. Ela é muito delicada. Nossa, é uma coisa, assim, uma delicadeza sem fim. E, pra completar, eu usei taças transparentes, porque eu queria mesmo essa coisa da leveza, combinando com o prato transparente, com os vasinhos das flores transparentes. Eu acho que usar esses elementos, repetir essa transparência desses elementos, trouxe essa leveza que era o que eu queria para essa mesa. Então, lembra sempre também, uma coisa que eu sempre falo para vocês, que a mesa posta, a gente tem que colocar intenção. Então, eu queria, desde o começo, quando eu comecei a pensar nessa mesa, eu queria uma mesa leve, delicada. Então, eu fui escolhendo elementos que remetessem a isso. Agora, se você quer uma mesa mais marcante, uma mesa mais vibrante, uma mesa com um tema, assim, não sei, carnaval, ou algo mais impactante, aí a gente vai escolher elementos mais coloridos, mais pesados, mais rústicos. Tudo é a intenção que a gente quer quando a gente vai criar a mesa posta. Então, espero que vocês tenham gostado da mesa e a gente se vê no próximo vídeo.